10 centavos comigo. Veja, eu tô vendo as coisas acontecerem, eu estou vendo as mentiras que são contadas, eu estou vendo as invenções que estão fazendo contra o Lula, sabe, inventar um apartamento para mim, alguém vai ter que me dar aquele apartamento. Mas aceita que tem muitas pessoas, incluindo apoiadores do PT, que está sofrendo muito por causa da economia. Claro, aceita isso. Sim. E o governo do PT, eu sei que tem muitas causas que não tem nada a ver com o governo, coisas sobre a economia global e outras coisas com a China, mas também tem a culpa para o presidente Dilma parece sofrendo. Veja, vamos entrar na parte econômica agora. Vamos entrar na parte econômica. Veja, o Brasil hoje está sofrendo os efeitos mais perversos de uma crise mundial causada pelo sistema, sabe, econômico do mundo. Ou seja, foi exatamente nos Estados Unidos que começou a crise econômica mundial. Né? E ela ficou muito mais grave com a quebra do Lehman Brothers, que até agora já se gastaram 13 trilhões de dólares e não conseguiram resolver o problema da crise. Em 2009, na primeira reunião do G20, eu propus na reunião que se a gente quisesse resolver o problema da crise, ao invés da gente conter os gastos, a gente deveria fazer investimento nos países mais pobres para ajudá-los a ter dinheiro barato para que eles pudessem começar a se desenvolver. Nós discutimos que era preciso não ter protecionismo, era preciso abrir o comércio, sabe, sobretudo para favorecer os países mais pobres, sobretudo da América Latina e África. Todo mundo concordou, isso está no primeiro documento feito em Londres. Entretanto, cada país votou e cada país fez o seu protecionismo. Na verdade, eu fiz crítica em 2009 dizendo que o problema da crise econômica era a falta de liderança política. A política mundial foi terceirizada. São burocratas de segundo escalão, de primeiro escalão, que tomam decisões importantes e os dirigentes se escondem, não aparecem. Mas agora o governo brasileiro é totalmente livre de culpa com esse problema. Eu vou entrar no Brasil agora. Tá. Eu só queria situar a crise. Entendo. Só queria situar a crise. Não é possível, a crise na Europa já está durando, sabe, todo esse tempo. Não é possível que os Estados Unidos não tenham resolvido o problema da crise. Ou seja, tudo isso porque eles contiveram o consumo, sabe, que é o que pode motivar a produção, a industrialização de um país. Pois bem, aqui no Brasil, veja, durante o ano de 2011 e 2014, o Brasil fez uma política de desoneração e isenção fiscal muito grande. O governo abriu mão de quase 500 bilhões de reais para continuar fomentando o crescimento econômico. Foi isso que permitiu que nós chegássemos em dezembro de 2014 com 4,3% de desemprego no Brasil. Parecia a Finlândia, parecia a Noruega, tal era tão baixo o nível de desemprego. Pois bem, só que o governo não percebeu que esse processo de desoneração e isenção fiscal esvaziou o caixa do governo, diminuiu a capacidade de arrecadação. Ora, obviamente que a Dilma não quis mudar isso durante o processo eleitoral. Depois das eleições, quando a Dilma ganha as eleições, assumindo um compromisso explícito com o povo brasileiro, sabe, a Dilma propõe um ajuste fiscal e ela começa mexendo exatamente em alguns direitos elementares dos trabalhadores. Coisa pequena. E isso jogou, sabe, grande parte do nosso público contra nós. Tá? E não conseguimos reverter até hoje. É por isso que eu tenho discutido com a presidenta Dilma e eu tenho dito para Dilma, a única chance de reverter esse quadro é a gente apontar com uma política econômica que gere expectativa e esperança para a sociedade brasileira. Aquelas pessoas que tinham aprendido a subir um degrau na escada da escala social não pode cair. Essas pessoas têm que permanecer. Por isso é preciso ter uma política econômica voltada para estimular o financiamento, o crédito, o consumo, a microindústria, a média indústria, ou seja, fazer algo que faça a roda gigante girar para frente. É possível para justificar os programas do
austeridade que o governo está impondo agora e essa vai piorar se o governo troca para outros partidos. Deixa eu te falar uma coisa para você, não tem austeridade. Não tem nada aqui no O que Brasil. você tem é a constatação que não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, você não pode gastar. Isso vale para minha casa, vale para a tua, isso vale para o governo, vale para uma empresa. Ou seja, o governo diminuiu a sua capacidade de arrecadação porque o governo acreditou que a economia mundial iria se recuperar muito rapidamente e ela não se recuperou e o Brasil não se recuperou. Agora, o que você tem que fazer? O governo não pode ficar mais um ano falando em corte. O governo agora tem que falar em crescimento. Sim. Tem que falar em investimento. Se não tem dinheiro público no orçamento, nós temos que fazer financiamento. Nós temos que procurar parceiros, temos que construir projetos estratégicos com outros países. Porque agora, em época de crise, a gente tem que fazer aquilo que a gente não consegue fazer em tempo de normalidade. Você tem que ser mais ousado, mais corajoso e fazer coisa nova. Existe crença comum no Ocidente que o PT é parecido com os partidos da esquerda, por exemplo, como na Bolívia, ou Venezuela, Cuba, Equador, e que o senhor e Dilma querem colocar o Brasil no mesmo caminho. E também estou ouvindo muito isso aqui no Brasil, entre brasileiros. Isso é verdade? Quais são as diferenças principais entre o PT e esses partidos? Não seja injusto com o PT, pelo amor de Deus, porque o PT tem muita ligação com o SPD alemão, com o Partido Trabalhista inglês, com o Partido Socialista francês, com o Partido Socialista espanhol. O PT tem muita relação. O PT, veja, entre o PT e os partidos da esquerda na América Latina. Deixa eu lhe falar, tá. o PT, ele é o maior partido de esquerda da América Latina. O PT definiu. O PT nem sequer definiu o tipo de socialismo que o PT quer, porque o PT diz que o socialismo será a construção, sabe, será construído pelo povo, não será o PT que vai dizer, meia dúzia de intelectuais, dizer que tipo de socialismo nós queremos. O PT é um partido muito mais aberto do que outros partidos de esquerda na América Latina. Tá. O que nós somos é maior, sabe? O partido é um partido muito plural, não tem nenhum partido no mundo que seja democrático e aberto como o PT. Dentro do PT convive tudo que você imagina. É como se fosse uma arca de Noé. Ou seja, qualquer pessoa e qualquer pensamento político ele pode entrar no PT. O que ele precisa ter consciência é que quando o PT decide, aquilo que o PT decidiu passa a ser obrigação de todos os petistas.